Tomassem seus lugares para retomarmos o trabalho. Vamos dar início agora ao segundo painel. Já gostaria de chamar ao palco para compor a mesa, como moderadora do painel Pode e Deve o Franqueador Controlar os Preços dos Franqueados da Rede, doutora Sandra Brandão, do escritório Brandão e Oliveira, e como palestrante, doutora Érica Justolin, da Casa do Pão de Queijo. Bom dia a todos. O tema que vai ser apresentado agora é bastante extenso e acredito que novo. Eu participo aí dos estudos jurídicos da comissão da ABF já há bastante tempo. É a primeira vez que eu vejo esse tema ser debatido com a profundidade, pelo menos que vai ser debatido hoje. E, na verdade, eu conversei com a Érica um pouquinho antes dela fazer a apresentação dela, e a minha missão aqui no início, na abertura, é causar um pouco de suspense para vocês, para realmente puxar bastante atenção, porque a gente vinha conversando, e essa questão de você obrigar o franqueado a trabalhar determinado preço com relação ao consumidor, é algo que na mente de alguns, pelo que eu andei perguntando, parece muito simples. Lógico que pode, é franquia, é padrão, por que não poderia? E para outros, a gente ouve a seguinte orientação: olha, é melhor falar em preço sugerido. Nunca fale que o preço é tabelado, que precisa seguir esse preço, porque não pode. Agora, aprofundar a pesquisa de se realmente não pode ou pode, quais as consequências, é algo que realmente eu nunca tinha acompanhado esse estudo, pelo menos aqui dentro da ABF. Talvez isoladamente, mas não justamente essa dualidade entre quais são os riscos dessa fixação e, de outro lado, certas vezes a importância da fixação considerando a padronização da rede de franquia. Para aqueles que estão estranhando a questão de haver algum tipo de problema nessa fixação, existe a Lei 8.884 de 94, que dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, e um dos artigos dessa lei traz claramente que está impedido ao distribuidor impor aos seus distribuidores e representantes preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas. Logicamente, com essa abertura eu não estou querendo dar resposta para vocês, ao contrário, eu acredito que a apresentação vai aí, ao contrário, tranquilizar, de certa forma, as estratégias das empresas. Mas, como eu brinquei no início, que a minha missão era causar o suspense, é porque realmente a questão está longe de ser algo tranquilo e que não mereça a profundidade do estudo que eu já tive a oportunidade de ver da doutora Érica. E eu vou realmente encerrar por aqui essa apresentação, porque acho que 1 hora vai ser pouco, né, pela matéria que tem para apresentar aqui. Então, por favor, obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço à ABF pelo convite, feito através das doutoras Sandra, da doutora Renata, da doutora Edna. Muito obrigada, é uma honra para mim poder voltar a esse palco, a segunda vez que eu participo desse evento. E agradeço também à doutora Sandra pelas palavras introdutórias. A doutora Sandra escreveu sobre o tema no livro que vocês receberam, que está sendo lançado aqui hoje. Ela conhece o assunto também com bastante profundidade e vai poder contribuir conosco com relação ao assunto, principalmente na etapa conclusiva da nossa exposição. E, sem mais delongas, vamos dar início à nossa exposição.
Fui então convidada para falar sobre o tema do controle de preços dos franqueados da rede. E o curioso é que o tema é colocado sob a forma de pergunta: pode e deve o franqueador controlar os preços dos franqueados na rede? Pois bem, ao me aprofundar no estudo desse assunto, eu cheguei à conclusão que nós teríamos que, antes de falar sobre a possibilidade ou não do controle de preços, nós teríamos que falar sobre a legalidade ou não do controle de preços. Seria ilegal a padronização e o controle de preços na franquia? E por que esse suspense todo, como a doutora Sandra comentou? Nós temos a Lei 8.884, de 94, que dispõe sobre as infrações, a repressão e a prevenção contra as infrações da ordem econômica, que contém no seu artigo 21 uma relação não exaustiva de condutas que podem caracterizar a infração contra a ordem econômica. E o artigo 21, inciso 11, possibilita o enquadramento do controle de preços na franquia como sendo um ato ilegal, como uma infração contra a ordem econômica em determinadas situações. Diz então esse inciso que constitui infração contra a ordem econômica impor no comércio de bens ou serviços a distribuidores, varejistas e representantes os preços de revenda. Nossos franqueados são considerados como uma espécie de distribuidores de produtos e serviços. É por essa razão que o franqueador, ao impor o controle de preços, pode vir a ser enquadrado como praticante de uma infração contra a ordem econômica em determinadas situações, como nós iremos explorar ao longo da nossa exposição. Porém, antes de entrarmos nas questões concorrenciais, que são de fato difíceis até de explicar, eu tentei ser o mais didática possível aqui, eu gostaria de falar para os senhores um pouquinho das fontes do meu estudo, e já antecipo que esse tema é de difícil pesquisa no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Não temos uma variedade muito grande de doutrinadores que falam sobre o controle de preços na franquia. Falam sobre controle de preços, mas não na franquia. E eu, de fato, tive mais sucesso ao estudar o tema quando me aprofundei no direito concorrencial, que estuda as condutas e estruturas empresariais, que podem vir a caracterizar abuso de poder econômico. E foi na obra do professor Calixto Salomão Filho que eu realmente encontrei um capítulo, finalmente, falando sobre o controle de preços na área de franquia. Porém, nós vamos abordar também questões envolvendo o direito das obrigações, alguns conceitos de economia na área da microeconomia, que estuda os comportamentos econômicos dos consumidores e das empresas. Falaremos também um pouquinho sobre direito do consumidor, porque precisamos entender como o controle de preços afeta os consumidores. E muito importante para a nossa exposição vão ser as decisões do CAD, que eu vou trazer ao final da nossa exposição, porque o CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que analisa as condutas e estruturas empresariais. E já teve a oportunidade, diversas vezes, de se manifestar sobre a questão do controle de preços. E, por fim, uma outra fonte seriam as decisões judiciais, que já antecipo para os senhores que é uma via pouquíssimo utilizada com relação ao controle de preços. Eu praticamente não encontrei muita coisa na esfera judicial para trazer para os senhores aqui. Mas antes disso tudo, eu gostaria de fazer uma introdução para falar um pouquinho dos elementos essenciais na franquia. E por quê? Porque eu gostaria que os senhores fixassem a ideia da padronização. A padronização é um requisito essencial e inerente à franquia. E isso vai ficar bastante evidente quando eu falar um pouquinho sobre os elementos essenciais. O primeiro elemento essencial da franquia é a distribuição, no sentido de que o franqueado é uma espécie de distribuidor, o franqueador, e essa distribuição ela é feita sob regras formatadas, padronizadas totalmente pelo franqueador. Portanto, padronização é um requisito muito presente nesse elemento essencial da distribuição. Um outro elemento seria a colaboração recíproca, no sentido de que franqueador e franqueado se unem com esforços conjuntos, colaborando para que o produto ou serviço seja distribuído no mercado, e nessa colaboração, geralmente o franqueador coloca as regras que o franqueado deve seguir, e novamente de maneira padronizada, para que a gente verifique aquela homogeneidade no sistema de franquias tão característica desse tipo de negócio.
A remuneração é um elemento essencial também da franquia, e aqui fica muito evidente a questão da padronização, porque o franqueador cobra taxas dos seus franqueados, taxas de franquia, royalties, taxas de publicidades, que são também determinadas de maneira padronizada para que não ocorra um tratamento diferenciado entre os franqueados. Novamente presente a questão da padronização. Esse outro elemento, concessões de autorizações e licenças, também tem a presença da padronização, porque o franqueador é detentor de uma propriedade material, composta por marcas, patentes, tecnologias, conhecimentos específicos, e ele cede o direito de uso dessa propriedade material ao franqueado, que, por sua vez, vai seguir regras padronizadas, formatadas pelo franqueador, para que seja mantida novamente a homogeneidade do sistema de franquias. A independência também contém a questão da padronização, visto que franqueado e franqueador atuam sob pessoas jurídicas distintas. Franqueador impõe as regras, os limites de atuação dos franqueados com relação a essa independência. Novamente, essas regras são padronizadas. Métodos de assistência permanente significa que o franqueador capacita seus franqueados de acordo com regras estabelecidas em manuais de operação, via de regra, e essas regras são formatadas, novamente padronizadas pelo franqueador. Exclusividade não é um elemento essencial no que diz respeito ao território. Pode ou não o franqueado atuar sobre um território exclusivo, porém, no que diz respeito ao mix de produtos e serviços exclusivo, a padronização está presente, porque o franqueado vai ter que comercializar produtos e serviços idênticos, né, na rede como um todo, para que seja mantida a homogeneidade. E, por fim, franquia é um contrato representado por meio de um contrato empresarial, contrato de adesão, cujas cláusulas são estabelecidas pelo franqueador de maneira padronizada. Portanto, importantíssima a ideia da padronização. Ela vai ser fundamental na conclusão da nossa exposição, ela é muito citada nas decisões do CAD, e não gostaria de antecipar os resultados, mas gostaria apenas que os senhores guardassem essa ideia da padronização. Antes de entrarmos nas questões de ordem concorrencial, eu vou falar um pouquinho sobre o preço. Breves comentários. O preço tem um conceito relativamente simples, é um valor monetário cobrado de uma empresa em uma transação comercial. E como se dá a formação do preço? A formação do preço é tida como uma ciência, um processo complexo, feito por estimativa e dotado de muita subjetividade, de forma que não basta para o empresário somar todas aquelas despesas que ele teve com relação ao produto e serviço, como, por exemplo, matérias-primas, aquisições, né, insumos, tributos, estoque, despesas indiretas, como mão de obra. Não basta que ele some isso tudo e acrescente uma certa margem de lucro. Isso é muito simplista. E ele corre o risco, o empresário, ao definir o preço dessa maneira, de perder a competitividade. E quais são os principais elementos subjetivos que vão contribuir para a formação do preço? Logicamente que uma pesquisa de concorrência, para que o empresário verifique como que aquele produto é vendido no mercado, e com isso ele vai conseguir definir em que patamar ele gostaria de comercializar aquele produto. No sentido de que, como ele quer que aquele produto seja conhecido no mercado consumidor. Um produto com uma alta qualidade, questões envolvendo inclusive limites de preço, público destinatário, se é para um público de alto padrão, médio padrão. Então, todas essas questões subjetivas contribuem na formação do preço e fazem dessa questão realmente uma ciência, um processo complexo, né? E qual seria a origem do controle de preços, que é o nosso tema aqui? É governamental a origem do controle de preços. Veio com um tabelamento de preços que o governo, há anos atrás, praticou muito em épocas de inflação, né? Então, o governo estabelecia preços máximos quando ele queria proteger o consumidor de aumentos elevados aí dos preços dos produtos, ou preços mínimos quando ele queria proteger o produtor, como, por exemplo, no mercado agrícola. E o que aconteceu? Com o advento da Constituição Federal de 88, a ideia do tabelamento de preços passou a ser indesejada no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque foi inserido o princípio da livre concorrência na Constituição Federal.
E com isso, essas práticas realmente passaram a não ser muito recomendadas. E posteriormente sobreveio a Lei 8.884 de 94, que colocou o controle de preços como uma possível infração contra a ordem econômica. E é por essa razão que nós precisamos abordar a questão da ilegalidade para poder tratar do controle de preços na franquia. E como se dá o preço na franquia? Vamos falar um pouquinho do preço na franquia. Formação do preço na franquia, como que é feito? Não é muito diferente da metodologia utilizada numa relação comercial que não seja de franquia, mas com um diferencial. Na franquia, a formação do preço se dá como uma atividade natural do franqueador, pelo fato de ele ser o detentor do know-how. Ele tem maior conhecimento, via de regra, né? Ele é mais capacitado para definir os preços de revenda de seus produtos e serviços do que o franqueado, porque ele estudou muito bem aquele sistema que ele implantou, né? E é por isso que se dá como uma atividade natural. Via de regra, o franqueador interfere de alguma maneira no controle, nos preços dos seus franqueados. E quais são as práticas principais com relação aos preços? Nós temos o tabelamento, tem muitos franqueadores que trabalham com o tabelamento de preço, apesar dessa indesejabilidade do ordenamento jurídico brasileiro. E outros, que é até uma prática mais recomendada, trabalham com bandas de preços, que seriam eles definem preços máximos e mínimos e permitem que o franqueado participe da formação do preço do produto, porque ele vai analisar, naquele mercado em que ele está inserido, dentro daqueles limites, qual que é o melhor, qual que é o preço mais aceitável para o público consumidor que ele vai vender, né? E é importante comentar que existem até, hoje em dia, para quem não conhece, sistemas informatizados que possibilitam que o franqueador controle os preços dos seus franqueados. Então, a informática já evoluiu nesse sentido, nesse aspecto. E vale comentar também que mesmo quando o franqueador trabalha com tabelas e bandas de preço, é muito comum que ele leve em conta exceções. Por quê? Nem todos os franqueados vão ter o mesmo custo para comercializar, para revender aquele produto do franqueador. Isso vai depender muito de transporte, localização, questões envolvendo o ponto comercial. Vamos supor, existem locais, como lojas em aeroportos, né? A gente sabe que quem trabalha em aeroporto tem elevadas despesas adicionais do que franqueados comuns. Então, ele é obrigado, numa situação como essa, a vender o produto acima até do nível mais elevado sugerido pelo franqueador, para que ele tenha uma margem de retorno suficiente para manter o negócio. Assim, essas questões das exceções têm que ser, recomenda-se que sejam levadas em consideração pelos franqueadores na hora de definir os preços dos seus franqueados. Mas não quero me antecipar nessas questões, que vão ser objeto da nossa conclusão. Eu gostaria de entrar agora na parte mais densa aí da nossa palestra, que seria, que diz respeito às questões concorrenciais. Então, vamos falar um pouquinho sobre as práticas de preço versus infrações contra a ordem econômica. O que eu trouxe para os senhores? Vamos falar um pouquinho dos princípios da proteção concorrencial, para que a gente possa situar o assunto do controle de preços na franquia dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Vamos começar com a Constituição Federal. A Constituição Federal traz no artigo 7 da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1, os princípios gerais da atividade econômica. Eu vou pedir licença para ler esses artigos para os senhores. Artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: livre concorrência, que foi o que eu falei para os senhores no começo da exposição. Por sua vez, o artigo 173, parágrafo 4º, diz que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. A legislação ordinária também prevê, no artigo 20 da Lei 8.884, o seguinte: o que seriam as infrações contra a ordem econômica? Constitui infração da ordem econômica, independentemente de culpa, usar sob qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados. Inciso 1, limitar, falsear de qualquer forma prejudicar a livre concorrência. Inciso 2, dominar mercado relevante de bens e serviços. Inciso 3, aumentar arbitrariamente os lucros.
E inciso 4, exercer de forma abusiva posição dominante. Com a análise desses artigos, nós podemos falar sobre os elementos da proteção concorrencial, pelo menos os principais, que são importantes para a nossa exposição. A proteção concorrencial é uma proteção institucional, no sentido de que é garantida pelo Estado através do CAD, que é o Conselho Administrativo da Defesa Econômica. E vão ser interessantes ou fundamentais para a análise de atos empresariais pelo CAD aqueles que produzam efeitos difusos ou coletivos na ordem econômica. Atos que provoquem efeitos individuais não vão ser interessantes para o CAD. Esses atos têm que ser analisados no âmbito privado e com grande tendência de serem resolvidos por perdas e danos. Um outro elemento da proteção concorrencial é o fato de que, da potencialidade da conduta daquele ato empresarial. Basta que ele tenha efeitos potenciais para causar contra a ordem econômica para que o CAD tenha interesse em analisar atos empresariais. E vale ressaltar que os atos analisados são configurados independentemente de culpa. Então, a questão da responsabilidade objetiva aí. Agora vamos falar da figura central da proteção concorrencial, que é o abuso do poder econômico. O abuso do poder econômico é um ilícito, é um desvio de direito, no sentido de que o empresário, quando pratica aquele ato, ele quer, de alguma maneira, prejudicar a concorrência. Porém, vale mencionar que não é ilícito para uma empresa deter poder de mercado, deter certo domínio de mercado. Existem empresas que detêm esse domínio de maneira natural. Por exemplo, as empresas que detêm um monopólio natural, que detêm um oligopólio, ou que exploram uma patente, porque isso é feito de maneira exclusiva, por um longo período. Essas empresas vão deter um poder de mercado, vão ser realmente importantes no mercado. O que vai ser lícito é que essas empresas detentoras de poder de mercado abusem desse poder, praticando atos com o objetivo de dominar os mercados e reduzir ou eliminar a concorrência. E o que é reduzir ou eliminar a concorrência? É reduzir as opções de escolha do consumidor. É praticar um ato impedindo que outros concorrentes entrem naquele mercado. E vai ser muito importante avaliar qual é o grau de dominação que aquela empresa tem no mercado. Inclusive, o CAD, a Lei 8.884, determina que quando uma empresa detém pelo menos 20% de um mercado relevante, os atos e contratos empresariais que ela praticar necessariamente devem passar pela análise do CAD. Então, isso vai ser muito importante, avaliar esse potencial, né, de abuso do ato praticado pelo empresário. E nessa questão de domínio de mercado, vai ser importante avaliar também as barreiras à entrada daquele mercado. É uma ideia, a questão das barreiras à entrada é uma ideia muito importante no âmbito do direito concorrencial. Existem mercados que têm poucas barreiras à entrada, como, por exemplo, mercados na área do fast food. Não é difícil para uma empresa entrar nesse mercado, ela consegue, com relativo sucesso, concorrer com os demais, porque existem muitos concorrentes. E existem mercados com difícil entrada, são mercados, por exemplo, exigem grande infraestrutura, por exemplo, comercialização de energia elétrica, ou então que envolva alguma espécie de tubulação, canalização. Esses mercados, quando uma empresa pratica um ato contra a concorrência, tem uma tendência realmente desse ato ser muito abusivo, pelo fato de ser difícil para os concorrentes entrar nesse mercado, né? Essas questões são todas avaliadas pelo CAD. E vale mencionar também que uma questão importante é que o CAD ele vai tirar o foco do consumidor na análise dos atos concorrenciais e vai tirar o foco também de relações individuais, né? Ele vai analisar a concorrência, como a concorrência é afetada por aquele ato empresarial. E também, importante mencionar que o CAD admite exceções de atos quando uma empresa domina o mercado, se ela proporciona com aquele ato uma eficiência econômica, ou seja, ela divide aquele ganho que ela tem com o consumidor e ela preserva a livre concorrência, muito provavelmente essa empresa vai ser absolvida de ter praticado infrações contra a ordem econômica quando ela pratica algum ato empresarial que tenha que ser regulado,
que seja regulado pela legislação. Feitos esses comentários sobre a proteção concorrencial, nós temos agora condições de falar como a proteção concorrencial se divide. Ela se divide, então, na análise de estruturas empresariais e condutas empresariais. As estruturas empresariais são aqueles atos de reorganização societária que nós vemos aí muito nas notícias, né? Incorporações, fusões, aquisições, mas não é o foco do nosso estudo, eu nem vou entrar no mérito desses atos. O foco do nosso estudo são as condutas empresariais. E o que são condutas empresariais? São atos e contratos praticados por empresários, né, por empresas, em nível horizontal ou vertical, que possam vir a afetar a livre concorrência. E como se divide as condutas empresariais? São dois tipos, as exclusões e as colusões. As exclusões, como o próprio nome diz, são atos e contratos empresariais praticados com o objetivo realmente de excluir concorrentes. E o principal exemplo são os acordos de exclusividade. E as colusões? As colusões são atos que empresas praticam dentro de uma determinada cadeia distributiva. Eles elegem variáveis concorrenciais para regular através de atos e contratos empresariais que acabam afetando a concorrência dentro daquele mercado de participantes daquele ato. Né? E eles são de duas espécies, as restrições horizontais e as restrições verticais. As restrições horizontais, o principal exemplo, são os cartéis, porque atos horizontais são aqueles praticados entre os concorrentes. Né? Então, os cartéis, que a gente viu muito há anos atrás no mercado de distribuidor de combustível, né? As empresas todas praticavam o mesmo preço e realmente prejudicavam bastante o consumidor. Essas são as restrições horizontais, mas não é o foco do nosso estudo. O foco do nosso estudo são as restrições verticais. O que são atos praticados em nível vertical? São atos praticados dentro da cadeia distributiva, desde o produtor, fornecedor de insumos e matérias-primas, passando pelo distribuidor, varejista, comerciante e, inclusive, nossos franqueados e franqueadores. São atos enquadrados como uma espécie de restrição vertical. Esses atos e contratos praticados entre essas partes. E qual é o principal exemplo de uma restrição vertical? Não o principal, mas um dos, né? É o controle da uniformização de preços, que é exatamente o foco do nosso estudo. Com isso, eu chego a uma conclusão inicial, peço para os senhores não ficarem desesperados por ser uma conclusão inicial. Eu agora vou começar a evoluir mais rapidamente nas questões de ordem concorrencial, mas a nossa conclusão inicial é que os acordos sobre preços podem caracterizar restrições verticais à livre concorrência, quando estiver presente o abuso do poder econômico, sendo que o possível enquadramento da franquia está no artigo 21, inciso 11, da Lei 8.884 de 94. E quando que vai acontecer de um ato de restrição vertical, como o controle de preços, poder prejudicar a livre concorrência? Quando não estiver presente a razoabilidade econômica, ou seja, quando aquele ato não puder ser justificado por condições de mercado e que acabe diferenciando os distribuidores e privilegiando uns em detrimento de outros. Então, é nessa situação que o controle de preços vai caracterizar um abuso. Porém, vamos explorar isso mais detalhadamente ao tratar dos efeitos dos acordos de preços no âmbito vertical. E aqui eu gostaria de pedir para os senhores, vamos sair um pouquinho da análise de atos de franquia. Vamos focar em relações comuns entre produtores e distribuidores, porque vai ficar mais fácil a gente entender os exemplos. E nós temos realmente que avaliar a questão do controle de preços sob esses dois enfoques. Relações comuns entre produtores e distribuidores e relações entre franqueados e franqueadores. O enfoque é completamente diferente, como a gente vai ver. O primeiro efeito negativo, né, aqui eu chamaria de efeitos negativos dos acordos de preço no âmbito vertical, seria a eliminação da concorrência entre os distribuidores e a dominação no mercado por um deles. Por quê? Porque aquele ato de controle de preços praticado entre um produtor e um distribuidor comum vai acarretar barreiras à entrada de outros distribuidores naquele mercado. E um ato de controle de preços entre um produtor e um distribuidor é um estímulo para que outros aconteçam. Então, a reação se dá em série, em cadeia, até que chega um momento que todo aquele mercado específico está dominado por acordo de preço. Ninguém consegue mais trabalhar sem acordo de preço.
E isso acaba dificultando a entrada de concorrência no mercado. O segundo efeito seria o estímulo ao comportamento prejudicial ao consumidor pelo distribuidor. Por quê? O distribuidor, quando ele vende produtos, revende, né, produtos com controle de preço e outros sem controle de preço, ele vai ter uma tendência a elevar o preço daqueles produtos que não tem acordo, que não tem controle, para próximo do preço mais caro, né? E isso vai acabar homogeneizando a demanda. E o que ocorre com o consumidor? O consumidor vai ser induzido a adquirir aquele produto mais caro. Isso vai estimular o distribuidor a praticar esse comportamento prejudicial. Ele vai eliminar uma série de informações necessárias daquele produto para induzir o consumidor a adquirir aquele que é mais caro ou aquele que lhe proporciona um melhor retorno, uma melhor margem de lucro. Por exemplo, um produto com que ele não tem acordo de preço do seu produtor. E isso, a longo prazo, vai afetando todos os consumidores e acaba reduzindo a competitividade no mercado. E o terceiro efeito seria o estímulo ao comportamento prejudicial à concorrência intermarca e intramarca pelo distribuidor. E o que é isso? Vamos imaginar um distribuidor de vários produtos multimarcas, ele vai vender esses produtos para um supermercado. E é o que eu falei para os senhores há pouco, ele vai ter uma tendência de elevar os preços para próximo do produto mais caro. E isso vai homogeneizar a demanda. E ele vai ter os seus lucros maximizados. Só que ele vai realmente acarretar um ato que vai impedir aquele supermercado de adquirir produtos por um preço mais competitivo. E isso provocando esse efeito em série, o que acontece? Todo mercado se comporta como um cartel tácito. Todo mercado quer praticar controle de preço, todos os produtores querem que o seu distribuidor privilegie o seu produto por meio de um controle de preço. O supermercado não vai ter muita opção, a não ser adquirir produtos com preços muito homogêneos, né? E quem vai sair prejudicado é o consumidor, porque ele vai ter suas opções de escolha reduzidas. Então, esses atos de controle de preços, eles têm muitos efeitos negativos, né? E esses são os principais, é por isso que a questão não é simples, é uma questão realmente complexa. Porém, como tudo no direito, né, nem só efeitos negativos possui o controle de preços no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Nós podemos encontrar alguns fundamentos positivos do controle de preços. E aqui eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, porque começa a fundamentação que vai nos levar à conclusão sobre o controle de preços na franquia. Eu vou falar um pouquinho para os senhores da questão do free riding. O que são os comportamentos empresariais do tipo free riding? Vamos imaginar que nós temos um produtor. Ele não trabalha com produtor comum, não é franquia. Ele não trabalha com controle de preços com seus distribuidores. Ele permite que cada distribuidor pratique o preço que lhe for mais conveniente. E nós temos distribuidores do tipo A e do tipo B. Tá? Os distribuidores do tipo A, eles têm um melhor potencial de investimento. Então, eles preferem abrir um ponto comercial num local privilegiado, eles resolvem treinar a equipe, eles resolvem agregar serviços de pós-venda, um diferencial para o consumidor, e eles investem muito na marca daquele produtor. Porém, nós temos os distribuidores do tipo B, que têm um menor potencial de investimento e que abrem um ponto comercial, mas num local menos privilegiado, resolve não investir tanto no treinamento da equipe, não quer oferecer serviço de pós-venda, e pensa o seguinte: bom, eu não vou investir na marca porque os distribuidores do tipo A estão investindo, então eu vou pegar carona nesse investimento. Né? Porque todo mundo vai ser privilegiado, né? Todos os distribuidores vão ser privilegiados, né, por aqueles que efetivamente investirem na marca. E o que vai acontecer? O consumidor que está atento a esse mercado, ele vai fazer uma pesquisa de preços e no primeiro momento ele vai comprar o produto no distribuidor B, ele vai achar que está fazendo um bom negócio. Só que o que acontece? Ele perde em qualidade, porque a longo prazo os distribuidores do tipo A não vão mais querer investir nesse mercado, eles não têm segurança para investir naquele mercado, porque de que adianta eles investirem se tem um distribuidor do tipo B que pouco investe e que lucra mais que ele? Então, a longo prazo, os consumidores são prejudicados, porque a concorrência vai sendo reduzida paulatinamente. E uma maneira de se prevenir esse tipo de conduta é efetuar, que o produtor efetue o controle de preços dos seus distribuidores. Porque isso vai evitar esse tipo de conduta free riding, de você pegar carona no investimento do outro. Né?
E é aqui que se encontram um dos principais fundamentos positivos para o controle de preços na franquia. Então, como fica o controle de preços na franquia? É a única exceção na restrição vertical, nos atos de restrição vertical. Por quê? Na franquia, a uniformização de preços promove uma integração vertical, uma integração na cadeia distributiva. E por quê? Quais são os motivos que justificam isso? O primeiro deles é a utilidade de prevenir as condutas do tipo free riding. Vamos agora analisar o mercado de franquia. No mercado de franquia é muito mais evidente essa questão do tipo free riding, porque todos operam sob uma mesma marca. Se os franqueados não investirem da mesma maneira, vai acabar acarretando uma falta de uniformização naquele sistema de franquias e ele vai deixar de ter suas características peculiares. Então, uma maneira do franqueador prevenir esse tipo de conduta de franqueados que queiram se aproveitar dos investimentos dos demais é controlar os preços de revenda, porque todos vão ter uma margem de lucro muito parecida, né? E um outro motivo seria a questão da padronização, como eu falei para os senhores, porque a padronização e uniformização de preços é essencial no sistema de franquias, pelo fato dessa homogeneidade, essa uniformidade necessária. É fundamental uma padronização de preços para que o sistema de franquias sobreviva. E a padronização, ela... Nossa, 10 minutos, sério? Bom, é uma pena, mas vamos lá, eu vou terminar os motivos. Essa padronização, o controle de preços proporciona a inclusão do produto no mercado devido à homogeneidade de preços, porque os consumidores aceitam melhor aquele produto inserido através da franquia, permite que seja distribuído pelo produtor sem que ele tenha que chegar até o nível da concentração vertical, ou seja, sem que o franqueador tenha que abrir suas lojas próprias. Ele tem a possibilidade de controlar os preços dos franqueados, então para que ele vai abrir lojas próprias? Não tem necessidade, né? Evita a concorrência entre os franqueados, é muito importante a questão do controle de preços. Para isso, a gente não vai ter os franqueados se pegando aí no mercado para ver quem leva mais. Garante uma segurança para os nossos franqueados investir na marca. Representa uma utilidade para o consumidor, porque o consumidor sabe que em qualquer loja que ele for comprar o produto ou serviço, ele vai ter um preço muito parecido. Portanto, é um ato pró-concorrencial. Nós, infelizmente, não vamos ter tempo, senão a doutora Sandra não vai conseguir falar, de comentar as decisões do CAD. Eu posso depois enviar os slides para quem tiver interesse sobre o assunto, mas o que é importante, que eu queria destacar, nesses dois casos que eu trouxe do CAD, todos avaliaram denúncias de franqueados contra franqueadores que praticavam controle de preços, alegando que eram condutas que representavam infrações contra a ordem econômica. E o CAD, ele destaca muito nas suas decisões as questões de efeitos positivos de acordos verticais, domínio de mercado por aquele franqueador. Se o franqueador não dominar aquele mercado, mesmo que ele pratique controle de preço, aquilo não é considerado uma infração contra a ordem econômica. A questão das barreiras à entrada, né, o fato do mercado ser pulverizado, o fato do franqueador ter maior interesse no sucesso de seus franqueados do que numa relação comercial comum. O CAD destaca muito isso e reconhece que a padronização é um elemento essencial da franquia, muito importante. Então, esses dois processos administrativos foram julgados improcedentes contra os franqueadores. E a jurisprudência, por sua vez, eu comentei que é muito escassa. Eu encontrei uma única jurisprudência falando sobre o tema e não era direcionado para controle de preços, era uma discussão que envolvia outras questões. E aqui o juiz diz que o tabelamento de preços foi aceito por uma instituição contratual que não pode ser violada e que o tabelamento visa evitar competição e manter uma homogeneidade entre os franqueados. Com isso, chegando nas conclusões finais, o franqueador, ele pode, sim, controlar os preços dos franqueados da rede. Controlar preços na franquia não vai ser ilegal se estiver presente a razoabilidade econômica. Por que tudo isso? Porque controle de preços é considerado uma restrição vertical, passível de abuso de poder econômico. A única exceção são as relações de franquia, mas sempre está presente a razoabilidade econômica. E é aqui que eu gostaria de passar a palavra para a doutora Sandra para ela explorar um pouquinho melhor essas conclusões com exemplos práticos. Eu agradeço a atenção de todos. Bom, ela fez muita propaganda, mas na verdade eu tenho 2 minutos para falar com vocês.
Bom, em primeiro lugar, parabenizar a apresentação da doutora Érica, foi muito completa e muito técnica, como eu entendo que deve ser essa matéria, não tem outra forma, a gente precisa se aprofundar no estudo. Mesmo que algumas pessoas podem estar aqui se perguntando ou duvidando que possa chegar o interesse na matéria em sua rede, talvez pelo tamanho, na verdade se enganam, porque o que acontece? Esse conhecimento é importante para você pensar na estratégia inicial da sua empresa, que tipo de condição você vai colocar no seu contrato e que tipo de formatação você vai fazer no seu negócio, né? Como foi colocado aqui, a gente aprofundou o estudo para verificar se há defesa para o tabelamento de preço, para a gente acabar com aquelas histórias de falar, olha, coloca preço sugerido, é perigoso. Não, perigoso por quê? Vamos aprofundar e estudar efetivamente a sua rede de negócios e entender se há algum abuso, se não é legal o tabelamento de preço. Agora, de outro lado, dizer que é legal não significa que ele obrigatoriamente deve ser aplicado. Isso deve ser resultado de um estudo de formatação, de estrutura, de estratégia da sua rede. Esse tema foi um tema que foi debatido, inclusive, na Comissão de Estudos Jurídicos da ABF, com participação de franqueadores, e a gente ouviu naquela oportunidade exemplos em que o tabelamento de preço não é interessante, ao contrário, gera um potencial prejuízo para franqueados. E aí não mais a gente está falando de impossibilidade de tabelamento de preço por infração à ordem econômica, mas impossibilidade de tabelamento de preço porque você pode estar causando um prejuízo ao seu franqueado e aí ser contestado aí sim na justiça privada por questões envolvendo indenização, como foi dito no início pela doutora Érica. Então, somente isso que eu queria completar e abrir a palavra para as perguntas, então. Obrigada. Acho que a doutora Érica vai escapar. Alô? Queria primeiro parabenizar a Érica pela apresentação, foi muito elucidativa, foram conceitos e deu uma posição que me parece extremamente interessante da ABF adotar e aprofundar. Fazer dois comentários rápidos, porque essa discussão já vem aí, foi pena que a gente não teve bastante tempo para discutir um pouco mais os casos do CAD e as discussões do STF, mas dois comentários rápidos. O primeiro é que, em relação às promoções em si, quer dizer, dependendo da discussão de fixação de prazos de uma maneira taxativa e geral do contrato, em relação às promoções, outras averiguações preliminares do STF já tinham sido arquivadas. Agora, quando há promoção na rede de franquia, a rede tem que seguir a promoção. Então, isso já era uma questão. A segunda questão é que, embora o direito americano, obviamente, não seja aplicado direto no direito brasileiro, nessa área de concorrencial, você sabe que os exemplos do direito americano e do direito europeu são muito bem recebidos pelo CAD e pelo STF. E nos Estados Unidos, teve a primeira decisão de 97 do State Oil, em que disse que em franquia era possível fixar preço máximo. Dizendo que o preço máximo ele precisa ser fixado porque você, de outro modo, poderia levar o franqueado a aumentar tanto o preço que diminuiria a participação de mercado do franqueador. O franqueador, então, poderia impor esse preço. E o segundo caso, mais recente, de 2007, que é do Super 8 Motel, em que a discussão já avançou ainda mais e disse que tanto o máximo quanto o mínimo não são de per si ilegais. Ou seja, o de per si quer dizer, você não, em princípio você pode fixar, você vai ter que mostrar que aquelas regras todas de eficácia que são necessárias para um ordenamento do mercado razoável foram cumpridas. Então, voltando um pouco às decisões do CAD, que infelizmente a gente não teve muito tempo, você conseguiu encontrar uma correlação nesse raciocínio desenvolvido nos Estados Unidos e nos casos aqui, no CAD que você examinou? Nessas duas decisões, não sei se nas duas, mas pelo menos em uma delas é citado o entendimento americano e europeu sobre o assunto. E isso lá é bastante avançado já tem inúmeros precedentes
e essas normatizações. Então, o CAD realmente ele se baseia muito no ordenamento jurídico anglo-saxão, né, no americano. Por isso que é tão difícil a gente estudar aqui a questão do direito concorrencial. Ele explora realmente muito esse sistema jurídico que é diferente do nosso. Mas realmente, todas as questões são citadas nessas decisões do CAD. Essas decisões do CAD são muito extensas, gente. São, assim, páginas e páginas, mais de 50 páginas, e com muitas abordagens, além daquelas que eu trouxe para os senhores aqui. É muito interessante, é um estudo muito interessante. Obrigada. Bom dia. A minha pergunta, a análise foi feita sob o ponto de vista da legalidade do tabelamento. A minha pergunta é sobre essa questão do prejuízo ao franqueado. No caso de tabelamento de preço, em que existe, na imensidão do nosso país, mercados com diferentes situações, e o tabelamento pode ser uma situação diferente no mercado de São Paulo e em relação ao mercado do sul do país, onde eu sou, ou do Nordeste. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso. Bom, eu acho assim, eu acho que o franqueado, nesse tipo de situação, ele precisa comprovar o prejuízo que ele está sofrendo, porque a questão do estabelecimento de preço máximo pelo franqueador foi estudada, inclusive com as questões das regionalidades, né? Foi o que eu falei aqui das exceções. O franqueador vai permitir, via de regra, exceções quando ficar demonstrado que o franqueado não tem aquela mesma margem de retorno que um franqueado, por exemplo, de São Paulo, um franqueado do Nordeste ou do Sul. Essas exceções tendem a ser permitidas e vão ser recomendáveis que sejam permitidas, porque essa perspectiva, essa possibilidade de comercialização de um produto, um preço pouco acima, vai representar a própria sobrevivência do franqueado. Então eu vejo dessa maneira, eu vejo que quando fica demonstrado que o franqueado precisa praticar um preço acima da tabela, eu acho que o franqueador deve ter a tendência de autorizar essa prática. E vejam bem, o consumidor não vai sentir isso muito, porque ele pela região, né, ele vai verificar que os preços são praticados realmente um pouco acima, um pouco abaixo, porque depende do público consumidor. Então, por isso que a homogeneidade ela é mantida mesmo com as exceções. A pergunta que eu tenho é a seguinte: o franqueador pode fornecer aos franqueados preços diferentes? Vendo para um paga por um preço e para o outro mais caro. Preços de venda? Do próprio franqueador? Eu entendo que sim, pelas próprias características da região e, por exemplo, despesas de frete. Vou dar o exemplo da empresa onde eu trabalho. A empresa onde eu trabalho, a Casa Pão de Queijo, tem uma indústria em Itupeva, no interior de São Paulo. É inviável que a gente pratique o mesmo preço para um franqueado que está lá no Amazonas. Ele vai ter um custo adicional devido às despesas de frete. Porém, existem outras questões que vão compensar esse preço diferenciado. Mas eu entendo que sim, entendo que é perfeitamente possível. Tem que ser justificado, veja. Não pode ter abuso. E a justificativa é com base nessa questão da margem de lucro, realmente. Aí eu particularmente acho mais delicado. Eu acho que a gente impor uma meta de venda pelo franqueado, ele não tem total controle sobre o que ele está fazendo lá, depende de público, consumidor, eu acho muito delicado. Gostaria de agradecer a presença da doutora Sandra e a presença da doutora Érica. Perdão. E gostaríamos já de iniciar, então, o terceiro painel. Ok? Obrigada, doutora. Para compor a mesa,
gostaria de chamar como moderador Dr. Alexandre Davi do FISC e como palestrante Dr. Fernando Tardi.